E hoje estamos no capítulo 3 de 1 João. Esta carta que foi escrita quase 2000 anos atrás para pequenas igrejas na região da Ásia Menor, hoje seria Turquia. Igreja que estava a enfrentar vários desafios, vários ensinos falsos, pessoas a chegar e dizer: olha, vocês estão errados, Jesus não era homem, Jesus não era Deus, a sua fé está em vão, precisa de um novo conhecimento. E dentro deste contexto, com muita urgência, João sentou-se para escrever esta carta. Hoje vamos ler alguns versículos de capítulo 3. Vou começar o versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, nestes momentos, pedir a orientação do Teu Espírito Santo. Cremos que esta palavra, que foi escrita há 2000 anos, foi inspirada pelo Senhor através do João, para o nosso benefício hoje. Pedimos, Senhor, que Tua palavra venha para corrigir, para edificar, para ensinar o Teu povo nesta manhã. Venha, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem esta palavra? Como é pronunciar esta palavra em português? Uau. E quando é que vocês vão usar uma palavra uau? O que é que coloca esta palavra nos seus lábios? Quais são os momentos que vocês ficam sem palavras e só podem dizer uau? Vou sugerir algumas sugestões. Eu nunca vi um eclipse lunar. Alguém aqui já viu um eclipse lunar? Uau, muito bem. E como foi que vocês ficaram? Ficaram sem palavras? Ficaram algo tão diferente, tão inesperado, tão fora do mundo? Ficaram sem palavras e só podiam dizer uau. Aqui uma coisa que quem já viu o Giant's Falls no Orlando do Norte? É diferente. É uma das maravilhas naturais do mundo. Rochas de uma forma espetacular. E quando a pessoa chegar lá e está impactado pela criação e o poder da criação, a única resposta é uau. Ficamos sem palavras, porque uma coisa diferente não pode explicar facilmente. Aqui mais perto, não dá para ver muito bem, mas um pôr do sol na praia de Matosinhos. Muito bom, né? Ficamos lá, assistir a criação, aquela
aquela coisa tão bonita e ficamos sem palavras. O Parque Nacional de Jerez. Alguém já fosse lá? Já foi lá? Ah, sim. Tem que ir lá, é muito bonito. Seguir as trilhas, chegar às montanhas e fica aquela paisagem maravilhosa da criação, dos rios, do céu e tudo. E no silêncio só vem uma palavra. Uau! Uau! Uma palavra que nós usamos para descrever alguma coisa que não se pode explicar facilmente. A primeira experiência, uma coisa inesperada, uma coisa que deixa-nos sem palavras, porque é tão maravilhoso, tão diferente, tão surpreendente. Ficamos, uau! A palavra que João usa aqui em capítulo 3, versículo 1, não é uau, é vede. Literalmente significa de qual país isso veio. Ou seja, ele chama as pessoas, vem, deixe-me mostrar-vos alguma coisa que veio de fora e vai deixar-vos sem palavras. Vem e ver de onde veio esta coisa. Mas não está a descrever a criação, está a falar sobre uma coisa muito mais impressionante ainda. Ele chama a igreja, que está em dificuldade, que está a enfrentar vários desafios. Ele chama a igreja, vem e ver, e ficam sem palavras diante de quê? O grande amor que Deus nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. O que realmente somos, por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Ele chama-nos e diz, vem ver essa coisa que veio de fora e fiquem sem palavras. Então vamos dar uma pausa nesta frase. Vem de quem? O Pai. Quem é o Pai? O Criador. Sem princípio, sem fim, santo, perfeito, justo, eterno, misericordioso, gracioso, cheio de amor. É Ele, o Pai. E concede a quem? O nós. E quem somos nós? Homens e mulheres criados à imagem de Deus, mas por causa da nossa rebelião, o rebelião dos nossos antepassados, nascemos como rebeldes, afastados da presença de Deus, inimigos de Deus. Mas Ele nos concede neste mesmo estado o amor. O amor. Não é que Deus fechou olhos para o nosso pecado. Não é que Deus declarou que a nossa rebelião não fosse importante. É que Deus enviou seu Filho Jesus aqui na terra para morrer em nosso lugar, recebendo a punição que nós merecemos. E por causa desta expressão de amor sacrificial que vem de fora e não existe aqui no mundo, fôssemos chamados filhos de Deus. Uau! Uau! O resultado é de, em vez de sermos condenados como rebeldes inimigos, passamos a ser considerados filhos de Deus. João escreve aqui, dá uma pausa nesta carta. Ele diz, venham e ver o que significa ser um cristão. Significa receber do Pai um amor sem igual, um amor que não se pode encontrar aqui na terra, veio de fora. Este amor faz com que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Mas prestem bem atenção. É Deus que começa, é Deus que inicia, é Deus que envia. Não começa em nós. Começa como o Pai. E a partir do momento que Deus concede este grande amor a qualquer ser humano, aquele ser humano passa a ser um filho de Deus. Uau! Venha, vede, ver. É surpreendente, inesperado e merecido, mas é verdade. E João percebe a dificuldade em perceber isso porque ele fala duas vezes. Somos filhos de Deus.
realmente agora somos filhos de Deus. Ele teve que escrever 3 vezes, porque é tão inesperada. Mas em fato, não porque nós merecemos, mas porque é uma expressão do grande amor que o Pai nos concedeu e nos concede. Eu tenho 2 filhas, agora você vai ficar um pouco envergonhado. Nós temos 2 filhas. Uma filha nasceu em Belfast há 20 anos atrás. Outra Lucy nasceu no Brasil há 15 anos. Mas eu lembro muito bem o dia do nascimento. E os meus pais chegaram em Belfast. E a primeira pergunta, olharam para a Lana. Acho que ela parece como a mãe. Não, acho que ela parece como o pai. E foi a mesma coisa no Brasil. As primeiras observações foram: a Lana é semelhante à mãe. A Lucy tem semelhanças ao pai. Ou seja, nós esperamos, quando um bebê nascer, perceber uma semelhança de família entre os filhos e os pais. Eu não consegui ver estas semelhanças no início. Mas, graças a Deus, não são as coisas físicas, Lucy. Ainda bem. São as semelhanças de personalidade, comportamento, atitudes. Mas João está a dizer aqui, nestes versículos, que aqui e agora, por causa do grande amor que o Pai nos concedeu para fôssemos chamados filhos de Deus, um dia seremos semelhantes a Ele. Um dia, quando Jesus voltar, nós vamos perceber esta semelhança de família entre nós, que através de Cristo somos filhos de Deus, e o perfeito Filho de Deus. Nós seremos assim como Ele é. E nestes versículos, João descreve, versículo 3, Jesus é puro. Versículo 5, Jesus, nele não há pecado. Versículo 7, Ele é justo. Esta é a semelhança de família entre Jesus, o Filho, e o Pai. É através deste grande amor que Deus nos concede, deveria haver semelhanças de família entre nós e Deus. Deus começa um processo de transformação, no qual o Filho de Deus começa a crescer em semelhança a Jesus, em relação à pureza, em relação à justiça, em relação ao pecado. Ou seja, haverá uma semelhança de família entre os que se dizem cristãos e Jesus Cristo. É uma coisa que o mundo vai perceber. Por isso o mundo nos não conhece. Por quê? Porque não o conheceu. Alguma coisa no nosso comportamento que chama a atenção do mundo para perceber: olha, vocês são diferentes. Por que vocês são diferentes? E João agora em versículo 3 a 10 vai aplicar esta realidade da semelhança de família para a situação que as igrejas estavam a enfrentar. Professores a chegar a dizer: Jesus não era Deus. Cristo não pode ser humano. Professores a duvidar da autoridade de João. Professores a colocar em confusão o estado dos irmãos nas igrejas. Ficaram a pensar: será que realmente nós somos cristãos? E João diz: olha, é muito simples. Se tiver dúvidas sobre qualquer professor, qualquer pregador, qualquer pastor, se tiver dúvidas sobre qualquer pessoa ser filho de Deus ou não ser filho de Deus, procurem a semelhança de família. Em relação a 2 coisas: a justiça e o amor. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. João já falou sobre esta questão do amor, capítulo 1, capítulo 2. Aquele que ama o seu irmão está na luz. E a partir de versículo 11, na semana que vem, vamos focar mais uma vez nesta questão de amar os nossos irmãos. Mas hoje vamos focar nesta questão da justiça. Mas veja bem, o que João escreve aqui não é apenas para o século I.
é uma avaliação para qualquer pessoa em qualquer século. Esta palavra qualquer encontra-se no século 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, João está a escrever para nós. E quando falamos sobre justiça, estamos a tratar duas coisas: pecado e iniquidade. Pecado, não gostamos de falar sobre esta palavra. Mas a palavra significa não atingir o alvo. Só isso. Não atingir o alvo. Tentamos, não conseguimos. Mas quem é que estabelece o alvo? É Deus, o Criador. Fomos criados à imagem de Deus para servir, amar e glorificar Deus para sempre. Foi isso que Moisés disse em Deuteronômio 6. E foi isso que Jesus disse em Lucas 10. Amar o Senhor Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Este é o alvo. E pecar significa não atingir o alvo. Pecar significa eu não confio que Deus quer o melhor para mim. Pecar significa eu não acredito que o alvo que Deus estabelece para a sua criação seja coisa melhor para mim. Eu não quero atingir o alvo que Deus estabelece. De fato, eu vou apontar em outra direção e vou na direção oposta, porque eu acho que eu sei melhor do que Deus. Isso leva-nos para outra palavra, iniquidade, que literalmente significa sem lei ou a falta da lei. As leis de Deus. Aprendemos desde pequena os 10 mandamentos. Não sei como vocês compreendem os 10 mandamentos. São regras para punir ou é orientação do bom Pai que nos ama, que criou tudo, para que possamos ter a plenitude de vida que Ele prometeu. Porque é assim que Deus deu os 10 mandamentos. Mas o ser humano não quis viver dentro desta orientação. Prefere viver em iniquidade, contra a lei, rebeldia. E nós vemos isso dia após dia. Nós sabemos a realidade. Deus estabelece vários limites para o nosso bem. No relacionamento, no comportamento, na adoração. Mas nós achamos... Eu acho que não posso confiar em Deus neste momento. Eu vou estabelecer os meus limites. Vou seguir a minha orientação. Acabamos por pecar, não atingir o alvo. Pecado não é uma coisa neutra. Pode ser que há coisas em nós que ninguém aqui nesta sala sabe. Estamos a fazer isso e ninguém vai perceber, não vai afetar ninguém, eu posso continuar a fazer isso, nenhum ser humano vai saber. Mas estamos a quebrar as boas leis que Deus estabeleceu para o nosso bem. Isso significa não praticar justiça, significa não ser aceito por Deus, que é santo, justo e perfeito, e que nos concedeu o teu grande amor. Vamos lembrar mais uma vez o contexto. Venha e ver quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. E vamos ver o que Jesus fez. Versículo 5. Bem sabeis que Ele, Jesus, se manifestou para fazer o quê? Tirar os nossos pecados. Literalmente, Ele manifestou para que os pecados fossem retirados. E o tempo deste verbo, não gosto de mexer muito como grego, mas o tempo deste verbo é uma coisa que foi feito, ponto final, não é preciso repetir o processo. Ele tirou de vez. Ponto final. Perfeito, completo. Assentou ao lado do Pai, acabou o trabalho. Tirou os pecados.
um cordeiro que tira o pecado. O bom pastor que deu a sua vida. E por causa desta expressão de amor, Deus olha para vocês e para mim através de Jesus Cristo e declara: eu sei que vocês não atingiram o alvo, mas Jesus pagou o preço, tirou os pecados, aceito-os. Eu aceito-vos. Por causa do meu filho. Essa chama-se a doutrina da justificação. Significa que há paz com Deus, significa que não há condenação para os que estão em Cristo, significa que há vida eterna. Tirou os pecados do mundo. E ainda mais, aqui e agora, manifestou para desfazer as obras do diabo. Literalmente destruir, quebrar em partes, derrubar um prédio, demolir. O diabo, o inimigo de Deus, o inimigo dos que são filhos de Deus, tem sido derrotado na cruz. Ponto final. A vitória é garantida. Ainda não vemos a realidade completa desta vitória, porque esperamos Jesus para voltar e estabelecer o seu reino definitivamente. Por enquanto, o diabo continua a existir. Continua a lutar contra Deus. Continua a lutar contra os que são filhos de Deus. Mas não tem o mesmo domínio sobre os filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora estamos a entrar mais na doutrina de santificação. Aqui agora nós começamos a crescer na semelhança de Cristo. Por quê? Porque Jesus tirou os pecados e porque Jesus desfez as obras do diabo. E nos deu o Espírito Santo para que possamos ser transformados à imagem de Cristo. Esta é a base para agora avaliar dois grupos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, qualquer, aquela palavra, mais uma vez, nós somos incluídos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qual é a esperança? É a esperança que nós somos filhos de Deus, que um dia Jesus vai voltar e nós seremos como ele é. Puro, perfeito, sem pecado. Purifica-se. Descreve um processo, uma coisa que começa agora e vai continuar continuamente como um hábito. Nós temos o hábito, como cristãos, como filhos de Deus, de buscar a pureza. Como? Aí entra a questão importante. Nele. Porque ele tirou os pecados, ele desfez as obras do diabo. É através da nossa ligação com Cristo que é possível viver aqui agora como semelhança de família, de um filho para o pai, e viver numa vida cada vez mais pura, como ele é puro, justo e tudo mais. João continua: qualquer que permanece nele não peca. João não diz que o Filho de Deus vai viver aqui agora sem pecado. Vamos lembrar a declaração de capítulo 1. Se dizermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dizermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João não está a dizer que o cristão aqui agora não vai pecar. O tempo deste verbo é presente, significa um hábito, uma coisa habitual. Ele está a dizer que aqui agora o Filho de Deus, que recebeu o amor de Deus, que recebeu a presença do Espírito Santo, não vai viver no pecado. Habitualmente. Mas mais uma vez, por quê? Porque ele permanece em quem? Nele. Que tirou os pecados,
que desfez as obras do diabo. E ele continua mais uma vez. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Não peca habitualmente. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. 3 vezes João chama a nossa atenção para a possibilidade, a realidade de que aqui e agora, no mundo ainda de pecado, o cristão, o filho de Deus, pode viver sem pecar. Não porque ele é forte, não porque ele possui alguma coisa, é porque ele está em Cristo, permanece em Cristo e tem sido nascido de Deus. É exatamente isso que Paulo explica em Romanos 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é difícil compreender o que João está a dizer. Qualquer que vive habitualmente no pecado também vive em rebeldia contra a lei, porque o pecado é iniquidade. Qualquer que peca, que vive a pecar, não o vive, não o conheceu. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Irmãos, estes podem ser confortáveis, mas não devem nos deixar desconfortáveis. Porque a base para esta declaração, a base que João coloca para insistir que os filhos de Deus vivessem desta forma, é o quê? O grande amor que nos concedeu o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. E o que realmente somos. Venha. Vede e ver. Mas também ele diz: são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, qualquer que não ama o seu irmão, não é de Deus. E no contexto da graça, e no contexto da misericórdia de Deus, que João escreve estas palavras. Mas mesmo assim, temos que confrontar a realidade. A forma em que qualquer um vive aqui e agora revela a semelhança de família. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. O Filho de Deus pratica justiça, não vive no pecado, não se deleita com o pecado habitual. Quando chegar a tentação, corre para Cristo que tirou os pecados, que desfez as obras do diabo, confessa o pecado, recebe o perdão e permanece em Cristo. A crescer na semelhança de santidade, pureza e justiça. Isso que João disse ao final desta carta. 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Em contraste, o filho do diabo não pratica justiça, comete pecados habitualmente, não fica incomodado com esta realidade na sua vida. Não tem problema em ser considerado um rebelde diante de Deus, porque ainda não viu Cristo, porque ainda não conhece Cristo, porque ainda não teve aquele momento de estar diante do grande amor do Pai e dizer: uau, uau,
Realmente Ele me ama. Uau! 2 breves aplicações e depois vamos encerrar. Temos acesso hoje a muitos pregadores, pregações, pastores, seja o que for, através da internet. Mas não conhecemos a vida destes pastores. Não conhecemos como eles estão, como sua família, como eles estão com os amigos. Não temos como avaliar o comportamento destes pastores para saber, será que eles estão semelhantes de família ou só apenas a falar? É a importância da igreja local, onde você pode estar presente com outros irmãos, com os pastores, os líderes, e percebem, olha, ele fala alguma coisa, mas faz isso. Não é que tem que ser perfeito. Isso é impossível. Mas se não há a semelhança de família em alguém que fala o nome de Cristo, João diz aqui, é anticristo. Foge dele. Então, irmãos, tomem imenso cuidado sobre o que vocês assistem, escutam, ouvem na internet. Não sabem quem são estes pastores. Nem todos. Então, esta é a forma. Se eles têm a semelhança de família, são filhos de Deus. E uma outra pergunta, um pouco mais difícil para nós. Uma pergunta que eu fiz para mim próprio esta semana, e eu peço que vocês possam fazer para vocês próprios esta semana. Ser honesto consigo próprio. Nos momentos isolados, quando ninguém está contigo. No fundo do seu coração, quais são as evidências da semelhança de família? Em relação à pureza, em relação ao pecado, em relação à justiça. Mas sempre lembrem, pede quão grande amor Deus nos concedeu para que fôssemos feitos filhos de Deus. Que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não tentem lutar com o pecado sozinho. É impossível. Busca quem tirou o pecado. Busca quem desfez as obras do diabo. E recebe a semente, a unção do Espírito Santo para que você possa realmente demonstrar a cada dia uma semelhança de família entre Filho de Deus e Pai e Jesus. E se nós fizermos isso, vai chamar a atenção do mundo, porque o mundo não reconheceu Jesus e o mundo não os reconheceu. Mas vamos ver, vocês são diferentes. Vem e ver quão grande amor que Deus me concedeu que eu fosse feito filho dele. Vamos orar.